Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Januário, trazendo para os amados irmãos mais uma das minhas mensagens. E dessa feita nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 35. Nós vamos discorrer do versículo 1 ao 6. Fala da felicidade na Sião futura. É um texto assim escatológico. Fala do milênio. Mas antes eu quero orar com a amada igreja. Nesse momento eu convido os amados irmãos a curvar a sua cabeça, para que nós possamos assim orar juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida, pela oportunidade, ó Deus, que tu nos ofereces, estamos aqui, ó Pai, meditando e falando, ó Deus, da tua palavra. Ajuda, ó Pai, ao teu povo, a tua igreja, que possamos, ó Pai, entender perfeitamente esse texto, ó Pai. Eu te peço também a ajuda do teu Santo Espírito, ó Pai, que possa interceder por nós. Ó Pai querido, abençoa todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo esta mensagem. Que teu Espírito, ó Pai, possa ajudar a compreender, ó Pai, as tuas palavras. Ó Deus querido, te agradeço por tudo, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 até o 6 do capítulo 35 do profeta Isaías, que nos diz assim a palavra de Deus: o deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como narciso. Essa palavra narciso pode ser trocada por rosa. Florescerá abundantemente e jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, é o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. E dizei aos desalentados de coração: sedes forte, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem e a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. E os coxos saltarão como o cero, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e os ribeiros nos ermos. Somente até aqui. Depois vou citar mais alguns versículos, mas por enquanto nós vamos parar aqui no versículo 6. É um texto grandioso da mensagem do Senhor. É uma imagem esperançosa do futuro. Nesse texto temos uma profecia sobre o milênio. Depois do termo do reinado do anticristo, e com ele devastação. Ele também é chamado do destruidor.
Deus novamente fará coisas grandiosas sobre a terra. Ele revestirá tudo maravilhosamente. Antes tudo era desolador, agora, porém, é dito: fortalecei as mãos frouxas, mas são para o trabalho, não para ficarem inativas. Então, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, também reforça essa palavra: fortalecei as mãos fracas, desalentada, sem força, sem coragem, sem ânimo para trabalhar. Então, devido à situação do deserto, está desolado, está destruído, está sem alento, sem água. As pessoas estavam fracas. As mãos não tinham habilidade para trabalhar. Mas aqui nós temos uma grande promessa. E se nós observarmos bem o texto, nós vamos ver que essa promessa não era para aquele tempo, e sim para um futuro bem distante. Essas profecias foram profetizadas pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo nascer. Mas ainda não se cumpriram, e nós vamos continuar com a nossa esperança que esse deserto, que essas terras serão fortalecidas novamente. Mas isso vai ser na volta, na implantação da nova Sião, da nova Jerusalém. Então, o que ele está pedindo é que os homens têm que fortalecer as suas mãos, que não pode parar, não pode vacilar. E no versículo 2 diz: firmai os joelhos vacilantes. Pessoas com joelhos vacilantes não conseguem andar direito. Joelhos vacilantes apontam principalmente para uma falta de oração. Então, pessoas que não têm o hábito, o costume de orar, de falar com Deus. O profeta está dizendo que eles estão com os joelhos vacilantes. E vacilar num momento tão difícil, tão cruel, de crise, é muito perigoso. É por isso que o texto nos convida para nós fortalecermos. E fortalecermos em cima de algo verdadeiro, de algo positivo, de algo forte, em cima de uma fortaleza que é o Senhor. Então não podemos fraquejar nesses momentos difíceis. E ele está dizendo de exultai, porque a glória do Senhor vai descer com um esplendor, com um brilho, mais do que o brilho da lua, do sol, das estrelas. É um brilho diferente. E ele reforça que aquele ermo, deserto, terra sedenta, terra de dor, de sofrimento, vai florescer. Vai ser como as flores das rosas de Saron. Eles fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Então, se você não tem o hábito de orar, de trabalhar, se você continua achando que está muito bom, que está tudo farto, na sua casa não falta nada, comece a trabalhar mais. Fortaleça suas mãos, seus joelhos, comece a orar. No versículo de dizei aos desalentados de coração: sede fortes,
Não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem. A retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Que promessa maravilhosa nesse versículo. E isso aqui está intimando, melhor dizendo, ao povo. Dizei aos desalentados. Dizei aos que não têm convicção. E esse desalento é no coração, é na alma, é no homem. As pessoas, às vezes, por causa da dificuldade, eles estão sem ânimo, sem coragem de avançar, sem ânimos de ir à igreja, sem ânimos para orar, sem coragem, mas a igreja está sendo intimada a orar por eles, a fortalecer os irmãos que estão mais fracos na fé. E eles não temas, eis o vosso Deus aqui, Deus está conosco. E a vingança pertence a Deus. Muitas vezes você está desanimado por algo que aconteceu com você. Por alguma calúnia, uma infâmia. Algumas pessoas desapontaram. Você ficou triste, ficou desanimado, perdeu o ânimo. Não quer mais ir à igreja, não quer mais orar. Está desanimado totalmente. Deus está dizendo para você não fraquejar, para você continuar orando. Fortaleça os seus joelhos. Tem pessoas que não aguentam ficar 5 minutos, 10 minutos em oração de joelho, falando com o seu Deus. Mas Ele pede para você fortalecer, ter coragem, que o tempo vai chegar, onde a alegria vai continuar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se impedirão os ouvidos dos surdos. Esse tempo chegou. Essa profecia chegou. Mas nós ainda temos outras aqui, do versículo 1 ao 4, que não chegaram ainda. Se abrirão os olhos dos cegos na vinda de Cristo, quando Jesus esteve aqui na terra. Muitos sinais desses que está escrito aqui do profeta Isaías se cumpriram. E daí por diante estão se cumprindo cada dia, cada culto. Milagres e mais milagres, surdo, ouvindo, cegos, abrindo seus olhos. Mas é esse tempo que você tem que pregar, que você tem que fortalecer os fracos, os desalentados, aqueles que estão tristes, desanimados por causa de alguma afronta, por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas isso não é um motivo que vai tirar o seu ânimo, tirar a sua força. Porque você tem um Deus vivo, você tem um Deus presente, tem um Deus que está agindo por você, está trabalhando com você, está te fortalecendo, está te dando ânimo, está dando emprego, trabalho, saúde na sua família. Ele quer retribuir muito mais, mas você precisa fazer alguma coisa, porque as coisas estão acontecendo. Os coxos saltarão como o cego, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermos. Então vai chegar o tempo que a nova Sião vai ser implantada. Então no deserto vai haver muita chuva, muita fartura, muitas coisas boas na implantação da Nova Jerusalém. Então cantará e as águas rebeterão no deserto. Vai ser coisas grandiosas. Firmai os joelhos vacilantes. Anime os desalentados de coração. Quando há problemas no coração, o corpo todo sofre. Assim é como a vida inteira, a vida espiritual. Desalento, desânimo, insuficiência de fé. A fé tem fracassado nesses momentos difíceis de enfermidade, de crise, de Covid-19. Então as pessoas estão enfraquecendo na fé.
Até porque a igreja não está em corpo presente. Isso é mais um motivo para as pessoas esfriarem espiritualmente. Porque nada substitui o culto presente. Abraçando os irmãos, conversando com eles, falando com eles, alegrando um, animando o outro. É um motivo a mais. Mas isso não quer dizer, porque você está na sua casa, você continue desanimado. Alente-se nesse dia difícil, nesse dia quando o corpo da igreja não está presente, você tem que se fortalecer na graça do Senhor, no temor do Senhor, nas orações. Comece a orar, comece a clamar, comece a buscar o Senhor. É uma mensagem motivadora do versículo 4. Tempo de angústia já passou. O Senhor deixa tudo a florescer. Ele mesmo vem fazendo tudo maravilhosamente. O título 2, versículo 13, Apocalipse 1, 7. Fala que a nossa fortaleza é o Senhor, aonde nós devemos buscar força, refúgio, graça, força para continuarmos lutando, para continuarmos trabalhando, para continuarmos pregando, para continuarmos orando. Só o Senhor pode nos ajudar nesses momentos difíceis das nossas vidas. Uma obra especial da graça. Olhos dos cegos serão abertos. Versículo 5. Efésios 1, 18 e Atos 26, 18. Os ouvidos dos surdos serão desimpedidos. Os coxos saltarão como servos. Versículo 6 e Atos 3, de 1 a 10. A língua dos que eram mudos anunciará a glória de Deus. Salmo 51, 15. Então, pessoas que vão recebendo os seus milagres, eles vão dando testemunho do que Deus fez na sua vida. A transformação radical que aconteceu na vida deles é um motivo para que eles comecem a glorificar, a exaltar, a anunciar que Cristo é o Salvador, que Cristo está vivo, que Cristo está presente aqui conosco hoje. É uma grande lição. Vamos comparar esta palavra com a vida espiritual. Assim saberemos a situação de muitos filhos de Deus. Assim será manifestado a alegria no coração daqueles que servem. Uma grande diferença está entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Para terminar, eu quero falar um pouco aí do último versículo desse capítulo. O versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Então aqui é um resultado para o futuro. Voltarão e verão a Sião com cânticos. Aquele lugar que do versículo 1 ao 4 fala que está assolado, que está deserto, que está seco, que está escaldante. Eles verão e verão a Sião com cântico. Eles começam a cantar, começam a louvar o Senhor, e a alegria começa a reinar na vida de cada um deles. Coroará
as suas cabeças. Isso é já na futura Sião. Aquela terra deserta começa a florescer, as rosas começam a desabrochar. Então vai ser assim uma coisa grandiosa. Delas fugirá a tristeza, o desânimo. Aqueles que estão desanimados, vai fugir o desânimo, a tristeza vai embora. Nos hinos dos rolos do Mar Morto, lê-se, pois, tristeza, gemidos, não existirá mais. Gemidos, pessoas que estavam gemendo, que estavam tristes. Agora não há mais tristeza, não há mais dor. A felicidade do futuro, da futura Sião, do povo de Deus, está vivendo contraste com o julgamento das forças da maldição, do mal, descrito no capítulo anterior, herança espiritual dos filhos, a nossa herança espiritual que vai atingir. É por isso que você não pode, eu não posso, nós não podemos fraquejar nesses momentos difíceis. Porque Jesus ainda tem algo para ser completo. Você faz parte desse povo convocado, chamado para fazer parte desses guerreiros do Senhor. Vivemos momentos difíceis, sim. Mas a alegria vai chegar, vai. A tristeza vai desaparecer, vai. A vitória vai chegar, vai. Então é questão de tempo para o ânimo, a força, fazer parte de nós novamente. A alegria eterna, e agora vai ser eterna. A coroa vai ser eterna. Suas cabeças vão sentir o peso da coroa, do gozo, da alegria e alcançarão. Deles fugirão a tristeza e o desânimo. Quer dizer, desses que vão alcançar, vai fugir todo desânimo. É comum, é natural, nesse momento, você sentir alguma tristeza, algum desânimo, algum desalento. Isso é normal. A Bíblia diz que a mulher que está grávida, ela sente tristeza quando se aproxima os momentos dela dar luz. Mas depois de ganhar o bebê, ela já não sente mais tristeza. O seu coração é invadido por uma grande alegria de ter o bebê ao seu lado, de ter o recém-nascido ao seu lado. E assim também é a vida do cristão. Algumas tristezas às vezes nos leva ao desânimo, leva às vezes até o fracasso, mas a alegria vem pela manhã, e às vezes vem antes do amanhecer, ela invade o nosso coração e nos traz grande alegria. Que nós possamos, nesses dias difíceis, compartilhar, orando, clamando, de joelhos doblados, falando com o nosso Pai eterno, em favor daqueles que estão desanimados, em favor daqueles que vão comparecer na nova Sião, que vão pular de alegria, em vez de tristeza. Eles vão pular como cordeiro, como cabrito, salta na alegria do retorno das chuvas de verão, e assim vai ser os remidos em Sião. Que essa alegria possa invadir os nossos corações, possa invadir aqueles que são desalentados e fracos. Só o Senhor pode nos completar, nos dar a verdadeira alegria, a alegria da salvação. Que Deus abençoe a todos
que o Espírito Santo de Deus possa completar essa mensagem e que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.